Olá, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Com muita alegria que estamos para dar prosseguimento ao nosso estudo semanal do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou com um probleminha aqui inicial de conexão, porque aqui na minha cidade, Bebedouro, estado de São Paulo, está próxima, está ameaçando aí um temporal, né? Não sei se a internet está muito boa, parece que não consegui ainda no Face, né? Com a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, parece que está dando alguma inconsistência, mas estamos tentando aqui recuperar. Sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria que vamos dar prosseguimento. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22, né? Que é Não Separeis o que Deus juntou. Só peço a vocês um minutinho de paciência para ver se eu consigo melhorar aqui a conexão da internet. Só um minuto, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Tem um pessoal aqui do Insta já, né? Não consegui nem acompanhar aqui direto. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite, Deise Florencio da Pensilvânia, nossa amiga, a Denise Mariano, Silvia Guerra, Sandra Paulino, a Letícia, minha sobrinha querida, um beijo, Lê. A Sandra Paulino pedindo preces, né? A Rita Braga, a gente faz a prece sim ao final. Deixa eu ver aqui, parece que a conexão deu uma melhorada aqui, vamos confirmar, só um minutinho, pessoal. Ameaçando um temporal aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo, senão fica difícil para ver aqui os comentários de vocês. Agora que parece que está voltando aqui, né? Internet é complicado, tem dias que não fica muito bom, né? Pessoal, inicialmente então vamos rogar a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire a todos, que nos envolva em sua santa paz, que nos abençoe para mais uma noite de estudos, que nós todos possamos estar com o coração receptivo para buscar essa mensagem, né, de orientação, essa mensagem de luz da doutrina espírita. Cada novo capítulo é um novo conhecimento que nos é oferecido, e assim então que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos envolva a todos em sua santa paz. Nosso amigo Toninho aqui também, boa noite, muito bem-vindo. Pessoal, todos aqui pelo Face, quantos amigos e amigas que eu já estou percebendo, eu não estou conseguindo buscar os cumprimentos de vocês aqui, me perdoem, está travando um pouco para mim aqui o retorno, mas eu estou vendo muitos amigos e amigas conectados. Sejam muito bem-vindos, boa noite para todos, viu? Com muita alegria que recebo a todos aqui para esse estudo que é realizado todas as quartas-feiras às 20 horas. Então vamos ver, eu estou vendo aqui, olha, me perdoe que antes eu não consigo, eu estou vendo algumas pessoas que conectaram, deixaram seu boa noite, a Rosane Ide, a Edna Markovics, a Dorinha Pereira, a Nádia, Fátima Marcaça Baldo, Abel Picarelli, Ercília Machado, Dercy Ferreira, Valéria Escalhão, a Edna Markovic dizendo que está travando também, né? Então, mas tudo bem, vamos tentar, né? Não podemos desistir. Dercy Fagundes, eu já vi muitos outros que entraram antes, né? Que eu não consegui ver aqui as mensagens que deixaram. Me perdoem, tá, meus amigos? Mas uma alegria imensa, né? Estarmos aqui mais uma vez. A Gisele Bonfleur, né? Paula Cunha, o Vitor Daniel,
Que legal, Gorete Borges e todos que estão conectando aqui conosco. Que Deus nos abençoe a todos, nos envolva em sua santa paz. Vamos lá então. Hoje nós vamos estudar capítulo 22, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou, tá? Eu quero só deixar aqui uma observação. A Zuleide, querida amiga, aqui no Insta também, está dizendo que não apareceu na página, né? Então, Zuleide, hoje está meio... O Face está meio travado aqui para mim, está meio complicado, viu? Apesar que tem bastante gente conectada, mas eu vi que teve sim instabilidade na internet. Então, eu quero deixar primeiro, pessoal, me perdoe, acho que eu vou fechar aqui a janela, senão o barulho da chuva vai nos atrapalhar, tá? Só um minuto, por favor. Chuvinha gostosa, mas precisa, né, dar uma ajeitada aqui. Pessoal, esse capítulo então é interessante, né, porque normalmente nos capítulos anteriores a gente sempre viu aquele formato mais ou menos padrão, né? Kardec inicia com uma citação do Evangelho, logo a seguir ele faz os comentários e depois ele apresenta aquela parte instruções dos Espíritos. Nesse capítulo, quem está com o livro aí pode observar, não contém a parte instruções dos Espíritos, só tem comentários de Allan Kardec, é um capítulo um pouco diferente dos outros, né? E aí a gente percebe, pessoal, a importância do codificador, porque muitas pessoas pensam que Kardec foi apenas aquele organizador de textos, né? Pensa que Kardec apenas fez perguntas aos Espíritos, mas a gente percebe aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec teve uma contribuição enorme com os seus comentários também, né? Então esse capítulo, basicamente, é Kardec quem comenta, para a gente perceber a importância, né, do codificador. Lembrando, né, que Emmanuel nos diz que Jesus escolheu um de seus discípulos mais lúcidos, que foi Kardec, para descer à Terra, encarnar-se entre nós e trazer, né, a revelação da doutrina espírita, poder trazer o Consolador prometido por Jesus. Então a gente percebe isso nesse capítulo. O Nando, nosso amigo aqui no Insta também, muito boa noite, viu? E todos os amigos aqui que estão conectando pelo Face, uma alegria recebê-lo a todos, tá? Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Deixa-me ver aqui se eu consigo... Agora que deu uma melhoradinha aqui, pessoal. Não estava conseguindo ver os comentários, tá? Mas agora melhorou aqui para mim. Que bom. Ó, então, muito boa noite a todos. E vamos lá, então, iniciando. Depois a gente lê alguns comentários aí. No item número 1, pessoal, Kardec começa com o título Indissolubilidade do casamento, né? Aquela ideia de que o que Deus uniu, o homem não separa, né? Vamos lá ver o que o texto de Mateus diz. É Mateus capítulo 19, versículo 3. Diz assim: também os fariseus vieram ter com ele, né, ter com Jesus, para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a uma mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Isso é o que está no Evangelho de Mateus, né, dito por Jesus. Aquela ideia, né, da Igreja Católica, principalmente, que coloca que não se deve separar, né, aquilo que Deus uniu. Questão aí delicada, né? Vamos tentar aqui pensar um pouco sobre isso.
Kardec começa, pessoal, o comentário dizendo que, a princípio, para analisar a questão do casamento, nós precisamos pensar sobre a questão do que é divino e do que é humano, né? Sempre a gente precisa diferenciar uma coisa da outra, porque o que vem de Deus é imutável. Vejam bem, vamos prestar bem atenção nisso. O que Deus criou, por exemplo, as leis divinas, nunca mudam. Vocês concordam? As leis de Deus são sempre as mesmas. Por que que não mudam? Porque elas são perfeitas desde o início, desde que foram criadas. Por exemplo, uma lei física de Deus, lei da gravidade, funciona sempre do mesmo jeito, atrai tudo ao centro da Terra. Você lança uma coisa, ela cai, né? De acordo com o seu peso, ela vai ao solo. Então a lei de gravidade sempre foi a mesma. E todas as leis morais que a gente estuda na doutrina também não mudam. Por exemplo, né, os 10 mandamentos continuam válidos até hoje. Não matarás, não roubarás, não desejarás nada do outro, não levantarás falso testemunho. Continua tudo válido e foi apresentada por Moisés, né, há mais de 3.000 anos atrás. Então, para a gente ter uma ideia, daquilo que provém de Deus não tem mudança, é imutável, né? Precisamos saber o que é de Deus e o que é do homem, né? Então, as coisas dos homens, né, dos seres humanos, as leis humanas mudam constantemente, nós vemos isso, não é? As leis civis estão sempre sendo atualizadas. Por quê? Porque não são perfeitas. A cada nova geração, a cada nova época, a cada novo avanço que o entendimento humano conquista, as leis progridem, as leis melhoram para fazer mais justiça, né? Então a lei humana, essa muda, essa está em constante progresso para atender às condições da humanidade. Agora, vamos pensar lá na questão do casamento, que é o nosso foco aqui do estudo da noite, tá? Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. No casamento, Kardec diz assim: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Oi, tudo bem? Júlio Sampaio, psicanalista, meu irmão, boa noite. Então, pessoal, o que Kardec está dizendo aqui? Não, deu uma pequena travada aqui no Insta, né? Hoje está meio instável, né? Kardec está dizendo, pessoal, ele está analisando que no casamento, o primeiro ponto que ele analisa, né, que é de ordem divina, o que a gente pode ter certeza que é de ordem divina no casamento? A união dos sexos para permitir a perpetuação da espécie, a reprodução, permitir aos espíritos desencarnados que reencarnem, né? Então esse ponto já é de ordem divina. Estamos analisando apenas um aspecto do casamento. Então 2 seres se unem, né, homem e mulher, para, nesse ponto, permitir a perpetuação da espécie, a reprodução dos seres vivos, gerar um novo corpo que permite ao espírito reencarnar, certo? Esse é o primeiro ponto. E nós vamos ver à frente um outro ponto muito importante do casamento, que é de ordem divina, que é o amor, né? 2 seres que se unem por amor puro e verdadeiro é de ordem divina, porque o que se espera é isso, que nós nos unamos por amor, mas nós vamos falar um pouco mais em detalhes disso mais à frente, né? Deixa-me ver aqui se já tem algum comentário antes que a gente avance um pouco mais. Pessoal, me perdoem aí, logo no início eu vi vários, né, cumprimentos de boa noite, mas não consegui dizer aqui de todos que estavam deixando suas mensagens, porque estavam travando, tá? Agora que deu uma boa melhorada aqui para mim no retorno das mensagens de vocês. Estou vendo aqui muitos amigos e amigas que foram conectando, muito bem-vindos, viu? Deixa eu ver se tem algum comentário.
A Carmen Maria dizendo que já leu esse texto, mas não, né, soube interpretar, mas gosta muito de ler. Isso aí, legal. É bom a gente trocar ideias em grupo, né? Quem sabe aqui a gente consiga dar uma esmiuçada nesse texto que é importante, né? Bom, Kardec então, pessoal, ele começou lembrando um princípio geral da união, né? Ele começou a mostrar um lado apenas, né? Que permite a reprodução, o casal que se une para ter filhos, né? Pensemos que nem todos os casais se unem com o propósito de ter filhos. É um aspecto que Kardec está comentando aqui, né? Que tem esse lado divino. É de Deus, né? A reprodução, os seres se unirem para gerar novos corpos, né? Terem os filhos, permitir a reencarnação dos espíritos. Mas Kardec começa lembrando que as condições que regulam essa união de dois seres são totalmente humanas. Aqui a gente começa a ver o lado humano no casamento. Porque ele diz assim: não há no mundo dois países onde o casamento seja absolutamente igual, entenderam? Por exemplo, o casamento no Brasil tem um formato, né? Leis que regulam, a cultura nossa faz com que o casamento seja de determinada forma. Em outro país pode ser diferente, né? E ele diz que não há lugar do mundo onde não tenha sofrido mudanças. Por quê? Tem a ver com a lei humana. Nós estamos sempre aperfeiçoando nossas leis, né? Então, de acordo com a lei civil, com a lei dos homens, o que é legítimo num país em determinada época pode não ser em outro país, pode ser adultério. Por exemplo, olha que interessante. No Brasil, a poligamia é contrária, é proibida, não faz parte, a lei humana não permite a poligamia, né? Uma pessoa casar-se com mais de uma mulher, um homem ter mais de uma mulher. Mas tem países que é normal, é permitido, né? Existe até um caso mais remoto da mulher ter vários maridos. Então, no Brasil, não. Vejam, para a gente perceber como as leis humanas diferem-se de acordo com as culturas, de acordo com os lugares, né, onde elas são exercidas. Então, as leis humanas visam, lógico, né, lembra Kardec, regular os interesses da família, da sociedade, mas tem a ver com os costumes, né? Então, por exemplo, Kardec analisa outro ponto, pessoal. Tem certos países, o casamento religioso é o único legítimo. Então, em alguns países, basta só o casamento religioso, não precisa do civil. Em outros países, precisa do civil e do religioso. E em outros países apenas, além disso, basta o casamento civil. Para a gente perceber essa diferença, né, que existe entre a cultura de um país, a cultura de outro, como que acontece em um país, como acontece em outro. O meu irmão Júlio está colocando aqui no Insta: casamento para mim é a união de tolerância e respeito, o restante são convenções sociais. Legal, o ponto de vista dele, né? Interessante. Tolerância e respeito, que é muito importante, né, num casamento. Mas vamos aqui pensar mais aí. Quem quiser deixar seu comentário, a gente vai aqui trocando ideias, tá? Estamos seguindo aqui nos comentários de Kardec, né? Para a gente pensar um pouco nisso. A Edna Markovics aqui no Face está dizendo: esse amor no casamento, nos dias de hoje, está muito vulnerável. Sim, também concordo, né? Porque nós vamos falar um pouco disso ainda. A maioria dos casamentos na Terra são provacionais ou expiatórios, diz Emmanuel, né? Que vem de acordo com isso que a Edna está colocando. Porque o amor nem sempre é a base dos casamentos. Nem sempre as pessoas se unem, né, por amor verdadeiro. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui antes que a gente vá à frente. Nosso amigo Anderson Tavares, um abraço, Anderson. A Ruth Maria Diogo dizendo aqui... Nossa, hoje está rodando rápido aqui, deixa eu ver se eu busco.
Os casamentos, uniões, têm um planejamento no plano espiritual. Olha que legal a Ruth perguntando, né? Se os casamentos ou as uniões, né? Tem planejamento no plano espiritual. Tem sim, né, Ruth? Bem lembrado, viu? Geralmente, aqueles que reencarnam para se unir, né? Aqui na Terra, planejam isso no mundo espiritual. E nem só por amor puro, né? Porque tem muitos casais que vêm para se reajustarem, né? Para corrigir o passado, planejam se casar aqui na Terra, né? Mesmo que não seja por amor mais puro, mas tem esse planejamento. Muito legal, Ruth. A Silvia Vaz dizendo aqui, nos outros países há homens, né, que tem mais mulheres. Agora, mulheres eu não conheço. Então, Silvia, eu até pesquisei sobre isso. Cita-se em que alguns raros lugares, né, é difícil, é bem raro, mas pode haver até essa poligamia de mulher com mais maridos, né? Não é o mais básico, é homem, né? Homens, né, terem mais mulheres. Vamos ver mais aqui se tem mais alguma colocação. O Henrique Bastos colocando: a lei maior sempre terá que ser o amor. As leis humanas são necessárias, mas infelizmente estão perdendo essa conexão. Sim, o amor é o principal, né? Chile Santana aqui no Insta também, boa noite. O Ivo Fernandes dizendo: realmente há um propósito de encarnações anteriores entre os espíritos dos cônjuges unidos para um cumprimento comum. Justamente, legal, viu, Ivo? E a Loiva Carnop, um abraço, Loiva, dizendo: concordo com a opinião do teu irmão. Tá vendo, Júlia? Aí, ó. É isso aí, né, Loiva? Ele falou bem. A Isabel, né, colocando aqui, Casrage, né, não sei se é essa a pronúncia, acho que meus 2 casamentos foram de expiação. Não se apavore, porque nossos em geral, né, a maioria dos casamentos na Terra, a maioria né, expiação ou provas, né, sim, isso é bem comum. E quem mais aqui colocando... A Regina, né, Matias: desde que o sexo ficou fácil, o amor foi banalizado, ainda vemos isso, né? E o Henrique ainda colocando: eu passei 1 ano e 9 meses com a partida da esposa de volta a casa, agradeço a Deus, a doutrina, tudo que me ensinou foi a minha rocha. Que bom, né, Henrique? Te deu sustento aí, né, para suportar esse momento difícil, muito bom. E a Zuleide aqui no Insta dizendo: acho que há diferença entre o amor e a paixão. Osmótico é sentimento divino, a paixão já acho que seja humana, passa. Não sei o que é osmótico, me perdoe a minha ignorância, mas eu entendi a colocação, né? Há diferença entre amor e paixão, lógico. Paixão é aquela coisa, né, que vem de que a pessoa perde até os sentidos, perde a fome, esquece tudo, só pensa, né, no outro. Só que aquilo é um fogo, né, da paixão, que a paixão passa, se o amor não persiste, acaba se separando, né? Muito legal. Vamos pensar agora, pessoal, outra coisa para a gente pensar aqui. É que eu acho que corretor, né, Zuleide? O amor é sentimento divino, justamente. Eu sei que era uma palavra nova aí que eu não reconheci, mas entendi sim o pensamento. Pessoal, outra coisa para a gente pensar sobre casamento, né? Que está muito em voga hoje, nos dias atuais, a nossa cultura principalmente, que é o casamento homoafetivo, né? É importante nós entendermos que a doutrina não condena a homossexualidade, muito pelo contrário, a doutrina respeita a homossexualidade, porque é um ponto aí, né, difícil às vezes para lidar, as pessoas às vezes não gostam de abordar sobre isso, mas é bom a gente falar sobre aquilo que a doutrina nos orienta, né? Não tem nada contra entre a união homoafetiva, é bom deixar claro isso, né? E esse assunto ele é tratado a partir da questão 200 do Livro dos Espíritos, quando eles dizem lá, né, na questão 200, que o espírito não tem sexo como nós o entendemos, porque o espírito em essência, ele não é homem, ele não é mulher,
o espírito vai desenvolver potência masculina e potência feminina. Ora encarna como homem em corpos de homens, ora encarna em corpos de mulheres. O espírito precisa desenvolver potenciais da masculinidade e da feminilidade. E às vezes, pessoal, o que acontece é que um espírito pode vir para a reencarnação, né, com a psicologia mais forte, por exemplo. Um espírito que está reencarnando várias vezes em corpos de homem, masculino. Ele tem essa psicologia mais forte masculina. Esse espírito que está com essa mais voltado à masculinidade, ele pode reencarnar por prova, por expiação ou por missão em um corpo invertido, no caso. Então veja bem, o espírito tem psicologia masculina, encarna num corpo feminino. Aí acontece o fenômeno, a questão da homossexualidade. O espírito não se sente confortável naquele corpo, porque a psicologia dele é outra. A psicologia dele é masculina e o corpo é feminino, ou o contrário, a psicologia dele é feminina e o corpo é masculino. Então, para a gente compreender que isso é um fenômeno que acontece, é normal, né? E hoje em dia, ainda bem que está sendo reconhecido, está sendo permitido. Normalmente, parece que as leis brasileiras ainda não, né, finalizaram a questão, mas já é um direito assegurado para as pessoas se casarem, né, na questão da nos casais homoafetivos, né, não tem nada de errado de acordo com a visão espírita. E também um outro detalhe, né, para a gente pensar nisso. A questão 695 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Vejam bem a pergunta, pessoal. Kardec não pergunta a união de homem e mulher. Ele pergunta de dois seres, parece que já deixando aí previsto, né, a possibilidade da união de dois seres do mesmo sexo, sem problema, né? E eles respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então, para ficar muito claro que a doutrina não condena a homossexualidade, respeita, né? O que a gente deve pensar é a questão da promiscuidade, que pode haver tanto na heterossexualidade como na homossexualidade. O que importa são os casais que busquem viver, né, com respeito, com dignidade, né, que consigam respeitar-se mutuamente, moralmente. Então o que importa não é se é um casal homoafetivo ou heterossexual, não importa isso. O que importa é como vão lidar com esse relacionamento, né? Então, deixando bem claro isso. O Sampaio, psicanalista, perguntando aqui: numa relação homoafetiva, a criação seria a adoção programada no plano espiritual? Pode ser, né, Sampaio? Porque ele está lembrando aqui que um casal, né, que se liga, dois do mesmo sexo, né, pode muito bem adotar filhos, como a gente vê hoje, né, casais que conseguem dar amor, cuidar com boa educação. Então pode ser que estava prevista já, né, receber pelas vias indiretas da adoção. Mas às vezes não necessariamente precisa também. Basta às vezes que se respeitem, que convivam bem. Então depende de cada casal, se está no seu plano, né, cuidar de filhos de forma direta ou indireta, aí não tem essa obrigatoriedade, né? Vamos ver se tem mais alguma colocação antes da gente avançar mais um pouco. Deixe-me ver aqui. O Henrique, né, Bastos, dizendo: acredito que além de todo fenômeno do espírito está um corpo sem encaixe. Também pode ser para mostrar que Deus criou seres, não corpos, né? Justamente, né? Deus criou espíritos, o corpo é uma veste, né? Nós somos muito presos ainda às coisas materiais. Então, o espírito que habita um corpo, ele não tem sexo, né? Então, lembremos sempre disso. Nós, em determinadas existências corporais,
encarnamos em corpos masculinos, de outras vezes em corpos femininos, né, de homem, de mulher, não tem problema. Nós precisamos aprender, conquistar, né, tudo aquilo que as duas experiências nos oferecem, tá? Deixa eu ver mais aqui. A Kátia Dozol dizendo: somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente fala, pessoal, bem colocado pela Kátia, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que está na Bíblia, isso não é na imagem física. Pensemos bem nisso, né, Denise? Né, Kátia? Desculpa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito. É a luz. O espírito é uma luz. O espírito não tem forma de homem ou forma de mulher. Coloquemos bem isso em nossa mente. O espírito é luz, é a essência. Nós somos a imagem de Deus em espírito, né? E não em matéria. A Denise Mariano, tudo bem, Denise? Colocando aqui, respondendo ao Sampaio, creio que sim. Da mesma forma que casais heterossexuais, onde a mulher não engravida e parte para adoção. Muito legal, Denise, é isso mesmo. E aproveitando, né, que o Sampaio e a Denise estão comentando, como é tão belo, né, a oportunidade de propiciar a outros, né, que não têm ali os pais biológicos, a adoção, é uma atitude tão bela, né? Quantas pessoas às vezes lamentam que não tem condições físicas, orgânicas para gerar um filho, né? Adotem, né? É uma maneira tão bela. O amor, vai ver que o amor é até maior muitas vezes, né? Então são essas oportunidades que Deus concede, as experiências, né? Porque na adoção cria um vínculo, um elo, um amor tão grande, que a gente sabe, né, que a mulher que numa existência não consegue gerar um filho, com aquele amor com que ela trata aquele que ela adota, ela reconstitui o seu aparelho, né, reprodutor, os órgãos do perispírito que podem ter havido ali algum problema, para que numa próxima existência possa ter novamente a geração normal, né, de um filho. A Zuleide colocando: a homossexualidade não pode ser também uma prova? Pode, né? Homossexualidade, pessoal, tanto pode ser prova, como pode ser expiação, como pode ser missão, tá? Porque são várias situações, a gente nunca pode dizer, né, daquele que está vivendo a experiência da homossexualidade. Às vezes até missionários pedem para renascer em corpos invertidos. Eu cito um exemplo muito conhecido nosso, que eu creio que estava em corpo invertido, sem nenhum problema, para ajudar na tarefa, o nosso Chico. Eu tenho isso comigo, não li lugar nenhum. Mas o Chico, veja bem, o Chico era uma alma com muita mostra daquele lado, né, feminino, de amoroso, meigo, né? E num corpo masculino. Pode ser que o Chico estava mais na polaridade feminina quando encarnou-se num corpo masculino, para realizar melhor a sua tarefa. Então espíritos às vezes até pedem um corpo invertido, aquela polaridade que está mais forte nele no momento, né? Mas lembrando que todos nós tendemos para lá na frente, quando chegarmos à condição de um Cristo, reunirmos as duas polaridades, masculino e feminino, desenvolvermos todas as habilidades que uma e outra nos oferecem nas reencarnações, tá bom, Zuleide? Tudo bem até aqui, pessoal? A nossa amiga, oi DJ Vitória Brito também, boa noite. Que mais aqui? A Helena dizendo: senhor Paulo, o que é sexo da alma? Não ouvi essa expressão ainda não, viu, Helena? Sexo da alma não ouvi. Me perdoe se alguém sabe, se alguém ouviu essa expressão, quiser comentar, mas eu não vi lugar nenhum comentar alguma coisa falando sobre essa expressão, tá? Me perdoe. A Loiva dizendo: tem os que preferem fertilização in vitro, né, ao invés da adoção. São várias opções, né? No caso de casais héteros, né, tá dizendo a Loiva. Sim, são. Pensemos uma coisa, pessoal, tudo aquilo que existe hoje de possibilidade é porque Deus permitiu, não tem nada de errado. Se não fosse permitido, Deus, se não fosse bom, né,
Deus não permitiria que chegasse até nós. Então, não tem nada de errado, né? São possibilidades aí diferentes. A Loiva dizendo, sexo da alma deve ser que o espírito não tem sexo. Bom, isso até já comentei, mas não sei, não ouvi essa expressão, mas de qualquer forma, obrigado aí, Loiva, pelo comentário. Pode até ser que seja isso, né? Que já comentamos, lá da questão 200 do Livro dos Espíritos, deixa bem claro que o espírito não tem sexo, né? Como nós entendemos, porque o espírito, ele encarna em corpos masculinos e em corpos femininos, tá bom? Acho que ficou claro isso, né? Deixe-me ver o horário, que a hora passa muito rápido. No item 3 agora, pessoal, Kardec comenta aquele outro ponto que eu coloquei, né? Sobre o lado divino. Kardec diz assim, no item 3 agora, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Então, pessoal, lembremos, no casamento tem 2 pontos que são divinos. Em qualquer casamento pode ter. Primeiro, a questão da reprodução. O casal que se une para ter filhos, não só para isso, é lógico, mas que se une com a programação dos filhos, né? Então, casais que se unem e geram novos corpos dos filhos, permite a reencarnação dos espíritos, é de ordem divina isso. Porque se não fosse isso, como reencarnaríamos, né? E o segundo ponto muito importante é o amor, né? Casais que se unem por amor mais puro, verdadeiro. Muitos, né, são aqueles chamados almas gêmeas, espíritos que já conviveram em várias existências, que quando se unem são um exemplo maravilhoso, né? Aqueles casais que têm uma afinidade imensa, a gente percebe aquele amor mais puro. Só que nós sabemos que a maioria dos casamentos na Terra ainda não é assim, né? A maioria, como já dissemos, é provacional ou expiatória. Emmanuel nos diz isso. Nós nos unimos em casamento, né? Trazendo resgates do passado, reparações, para nos reajustarmos com aquelas pessoas que não convivemos bem no passado. Então a gente vê, muitas vezes, aqueles casais ali, né, que se esforçam para viver bem, mas tem lá os entraves, né? Tem lá as discussões, tem lá os pontos de vista diferentes. Isso é muito comum, porque são casais que estão tentando, né, vencer as provas, vencer as expiações. Mas aqueles que se unem por amor mais puro, né, constituem um lar mais harmonizado, transmitem esse amor aos filhos, né, facilita o processo educacional. E aí Kardec comenta, pessoal, nesse item 3 também, ele fala sobre uniões, né, casais que se unem por outros motivos que não seja por esse amor mais puro. Nós sabemos que existem muitos, né? Por exemplo, quantos se unem por orgulho, vaidade, não é? Casais pessoas que se unem, que assumem, por exemplo, um casamento visando apenas manter o nível social, querem se unir àqueles da mesma classe social, ou às vezes por interesses materiais, visando, né, os recursos materiais que o outro pode oferecer, ou então às vezes atraídos mais pela sensualidade, buscando mais ali, né, aquilo que atração física, né, muitas vezes se unem por atração física. Casamentos por conveniência, que acham que vai ter vantagens para um, vantagens para o outro, mas não consideram o amor. Então esses casamentos estão condenados ao fracasso, né? Muitas vezes não vão durar muito tempo, porque o que os levou a se unir são motivos que passam, chega um dia, termina, e aí essa união vai ser fadada, né, à separação. Não havia ali o que se coloca como união divina, né? Não havia ali aquilo que diz unidos por Deus, né? Não era um amor mais puro.
Margarida Pires aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda, Margarida. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as quartas-feiras às 20 horas, tá? Sempre muito bem-vinda quando quiser acompanhar conosco. E no finalzinho desse item 3, pessoal, no item 3, né, desse capítulo 22, Kardec comenta assim: ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Veja bem que bem colocado por Kardec, né? Se foi por amor, né, aquela afeição mais pura, é uma união abençoada por Deus. O próprio casal não vai querer se separar porque eles uniram-se por amor mais puro, né? Mas mesmo assim, Kardec lembra, não quer dizer que a lei dos homens, a lei civil, seja desnecessária. Ela é importante para regular as condições do relacionamento, né? Só que a lei dos homens evolui, progride conforme os tempos, né? E nós vamos ver agora, no item 5, o ponto mais importante aqui, né? Que muitos vão para esse lado, que a gente precisa entender como a doutrina nos mostra, que é o divórcio, né? Mas vamos ver se tem alguma colocação aqui antes. Deixa-me ver, tem vários comentários, fico muito feliz. Só peço me perdoe se não conseguir ver a todos, tá? A Ítala Cortes dizendo, é os que se unem por interesse. E há muitos, né, Ítala? O Henrique dizendo, amigos, vou ter que sair, mas agradeço a Deus esse estudo de grande importância. Vai com Deus, Henrique. Obrigado pela tua presença aqui conosco. A Rose Barbosa, e quando se casam e desejam ter filhos e não conseguem engravidar, seria que já não precisam do resgate da reencarnação? Não pode se afirmar isso, viu, Rose? Nem sempre quer dizer uma coisa só. Poderia ser uma possibilidade, tá? O fato de não conseguir engravidar envolve muitos motivos aí, tá? Pode ser planejamento reencarnatório, pode ser uma condição daquela mulher que tem algum problema para resolver a nível, né, de espírito, algum problema de passado, que gerou essa esterilidade momentânea, que ela precisa reconstituir o perispírito. Então não dá para colocar como uma coisa só não, tá? Que mais aqui? A Mari Cleide dizendo, sempre ouvindo vocês, muito agradecida pelas explicações. Que legal. Aqueles que não deram sorte e nunca casaram e não acharam sua alma gêmea, foi programado estar sozinha, mas eu tenho um amor lindo que é meu filho e minha família. Que legal. Então, né, Mari Cleide, muitas pessoas hoje acabam não se unindo em casamento, né? É algo muito comum até, são experiências diferentes, a gente não deve se desesperar por isso, né? Em cada experiência a gente tira aprendizados, né? A gente pode oferecer o nosso amor de outra forma, né? Ajudar os outros, né? Um filho, como você coloca, se doar mais a um parente, adotar alguma criança. Então são várias possibilidades, né? Porque às vezes a gente traz essas provas, essas expiações, né? Que nem sempre vamos realizar uma união muito, às vezes, esperada, né? Então a gente precisa tirar lições de tudo, tá bom? A Helena Neves dizendo, minha filha é homossexual e adotou uma menina sábado, ela está fazendo 15 anos e nós estamos muito felizes. Olha que legal. Parabéns, Helena, viu? Que bom, né? Olha que beleza, né? Adoção, uma pessoa que está lidando bem com essa questão, né? Graças a Deus, a nossa cultura hoje já acolhe melhor, coisa que no passado tinha um grande problema para ser vencido, a homossexualidade, os casais homoafetivos, e hoje, graças a Deus, as coisas evoluíram muito, né? E a gente percebe esses casais que se ajustam, que combinam, que vivem bem, né? E que adotam até crianças aí, oferecendo oportunidades maravilhosas, né? Para esses que acabam muitas vezes ficando esquecidos.
A Helena Maria dizendo, tem muitos por interesse e não por amor. Tem sim, isso acontece, né? O que mais aqui? Ah, legal, Henrique, vai deixar o nome da Casa Espírita do Rio. Legal, se alguém quiser conhecer, Sociedade Espírita, né? De todo o coração, legal. O que mais aqui? O João Franco dizendo, né? Abortos muitas vezes trazem essa dificuldade de ter filhos. Recomenda-se adotar nesses casos. E quase sempre depois vem a gravidez. A gente observa mesmo, né, João? Às vezes a pessoa não consegue ter filhos, né? Basta ela adota uma criança, logo em seguida parece que libera, né? Algo, libera entre aspas, né? Consegue ter o filho de forma natural, né? Mas muitas coisas aí que a gente precisa compreender bem, né? Mas Deus sempre agindo a nosso favor. O que mais aqui? Acho que por enquanto está em ordem. Vamos então à frente, pessoal. Vamos falar agora da questão do divórcio, né? Como que a doutrina nos orienta sobre isso? No item 5, Kardec coloca assim: o divórcio, a Zuleide dizendo aqui, pena que ainda haja muito preconceito com a homossexualidade. Ainda há, né, Zuleide? Mas já melhorou bastante. A gente tem fé que vai progredindo, né? Infelizmente muitos, né, não respeitam, porque tem pessoas que não respeitam nada, né? Tem a questão de várias situações aí, né, vários preconceitos, mas graças a Deus a gente percebe muitos, né, lidando muito bem com essa questão, que é muito natural, né, e merece todo o nosso respeito. Então no item 5 Kardec escreve: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então Kardec é muito sábio, né, muito sensato, colocando as coisas muito coerentes, né? O divórcio é uma lei humana que a doutrina reconhece que não é contrário à lei de Deus. Porque, vejam bem, o divórcio muitas vezes vai acontecer para separar aquela união que de fato já está separada por si só. Aqueles que se uniram muitas vezes em situações outras, né, que não o amor mais verdadeiro. Ou foi por uma expiação do passado que não conseguiram lidar, ou foi pelos interesses, como a gente já viu, ou foi por uma atração física, ou foi, né, por vários motivos. Então essas uniões que visavam outras coisas, pode ser que a princípio tentaram fazer o melhor, mas percebem que não conseguem levar à frente. Então o divórcio cabe muito bem, né? A doutrina não é contrária ao divórcio, é um direito importante, né? Muitas vezes necessário. Vamos fazer até aqui um resumo para a gente concluir a nossa reflexão sobre essa questão de casamento, separação, divórcio, né? Que acontece muito. O que a doutrina nos orienta? Não nos incentiva a separação rápida, entendeu? Se a gente encontra um casal que vem perguntar para nós, eu não estou vivendo bem, eu devo me separar? Qual que é a visão espírita, né? Nós, a princípio, não devemos incentivar a separação. Porque, vejam, nós sabemos que muitos se unem por expiação, por provação, e às vezes a união tem o seu grau de dificuldade, né? Tem as suas lutas ali, requer um esforço, requer renúncia, né? Então a gente não deve, a princípio, incentivar, dizer assim, não, separa sim, é melhor separar. Não, a visão espírita é para nos incentivar a permanecer juntos, a princípio, tá? Façamos todo o possível para continuarmos juntos, porque se nos unimos, tem uma questão ali, né? Tem algo para resolvermos. Mas, por outro lado, né, depende de cada pessoa.
Tem pessoas que conseguem suportar um sacrifício maior, uma renúncia maior, né? Mas como depende de escolha, de livre-arbítrio, nem sempre as pessoas querem continuar naquele relacionamento. Muitas vezes, pessoal, continuar juntos pode gerar mais problema ainda. Pode gerar, às vezes, agressões verbais e até físicas, né? Então, se a situação, se a união está num grau complicado, se o relacionamento está difícil, já tentou de tudo e não consegue manter-se juntos, melhor que aí separe. Melhor evitar um mal maior, né? Então, nesses casos, aí o divórcio é uma boa decisão. Lembrando sempre que a doutrina não incentiva, mas compreende, às vezes, a necessidade do divórcio, né? Lembrando aqui que aqueles que não conseguem concluir junto, né, continuar juntos naquela união, estão prorrogando aquela união para o futuro. Vão voltar juntos em outras reencarnações para concluir aquilo que não conseguiram realizar desta. Então Deus não tem pressa, né? Se nós, dessa vez, não foi possível nos reajustarmos, nos relacionarmos de uma maneira melhor, vivermos em harmonia dentro do possível, a gente prorroga isso, né, para novas existências corporais, para uma nova reencarnação, né? A Naura Sato aqui também, tudo bem? Boa noite. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui no Face do Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que é a página onde a gente transmite esse estudo, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal todo gostou, né, da colocação, muito bom mesmo, um grande exemplo, né? O que mais? Bom, parece que aqui está tudo em ordem. Aqui, pessoal, o que eu tinha reservado para trazer para hoje era isso aí. Se alguém tem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, senão a gente já vai encerrando aqui o nosso estudo da noite, tá? Um capítulo um pouco curto, né? Ele não é longo como os outros, como já disse no início. Kardec é quem comenta, não tem instruções dos espíritos para esse tema aí do capítulo, né? Lembro aqui também sempre aqueles que quiserem buscar os vídeos anteriores desse estudo, eu tenho meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, quem quiser se inscreva no YouTube. Tem estudos lá que realizamos de O Livro dos Espíritos, e tem os capítulos anteriores, que estamos no capítulo 22, né? Tenho lá 21 vídeos já gravados, né, de cada semana, desse estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Fica o convite, será uma alegria aqueles que quiserem se inscrever no canal, cada novo vídeo vai sendo divulgado. Eu também coloco lá algumas palestras que são realizadas, tá bom? Pessoal já deixando aqui seu boa noite, seu agradecimento, né? Eu que agradeço muito vocês, a Silvia, Nádia, Edgar, o Edgar Cambaovo, um abraço, meu amigo. Quem mais aqui? A Ana Cortez, né? Deixa eu ver, pulou aqui, me perdoe. É que são vários comentários aqui, a gente até se perde. Como passa rápido essa hora, diz a Ruth, né? Eu também acho, viu? A Edna dizendo gratidão por esse estudo maravilhoso. A Ana Lourdes, que legal. A Fátima Baldo dizendo adorei os esclarecimentos, gratidão pela dedicação. Maria de Fátima aqui também, boa noite no Insta. Ana Lúcia colocando aqui, pessoal, por que se não conseguimos resolver as pendências que tínhamos e continuarmos juntos, podemos nos comprometer ainda mais, né? Melhor deixar para a próxima mesmo. Bem colocado, Ana Lúcia, bem colocado mesmo, porque o que ela diz, né? Às vezes persiste junto, tentando aos trancos e barrancos, e às vezes agrava mais, né? Acaba se complicando mais ainda. Então, quem sabe, voltando com uma condição melhor da próxima, né, Ana Lúcia? Bem colocado, viu?
A Silvia Guerra aqui também, dizendo gratidão por esse estudo tão interessante, esclarecedor. A Elisa, gratidão. Eu que agradeço muito. A Zuleide dizendo, hoje foi rapidinho, né? O capítulo é mais curto. Muito legal. Quem mais aqui também? Najib Saba, gratidão. Eu que agradeço, viu? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário no Face. A Isília Machado, a Helena Neves dizendo, meu irmão, eu agradeço de ter encontrado com o Senhor por esse grande ensinamento, gratidão por tudo, fica com Deus, muita paz e sabedoria, amém, assim seja, Helena, agradeço muito, viu, eu que fico muito feliz de ter encontrado essa página aqui do Face tão maravilhosa, com tantos amigos e amigas que interessam-se, né, pelos estudos, eu fico muito feliz. Então nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por mais essa oportunidade que tivemos, né, de estarmos juntos aqui, reunidos, pensando sobre mais um tema do Evangelho, aprendendo um pouco mais com essa doutrina tão esclarecedora. Que Jesus abençoe a todos os nossos lares, nos envolva em sua santa paz, nos abençoe sempre, nos fortaleça para as lutas da vida, né? A Deise Florencio dizendo aqui, tem gente que se casa várias vezes, né? Elizabeth Taylor casou umas 8. Sim, né? Cada um tem as suas experiências aí diferentes, né? Pessoal, muito obrigado, viu? De coração, pelo carinho de sempre, vocês sempre aqui marcando presença, sempre me ajudando a desenvolver essas reflexões tão simples, né, despretensiosas, mas que digo sempre com muito amor, que vem com muito boa vontade, com muita alegria, para a gente compartilhar nesses estudos. Ficamos marcados então para a próxima semana, próxima quarta, vamos para o capítulo 23, se não me engano, é um capítulo muito interessante chamado Estranha Moral, né? Kardec coloca ali alguns ensinos de Jesus que aparentemente são estranhos, mas que querem nos dizer muito. Nossa, olha o trovão aqui, tá? Vem um temporal aqui. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho, quantas mensagens tão carinhosas, né, fraternas. Agradeço muito o acolhimento que me oferecem sempre nesses estudos, tá? Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre, que essa doutrina continue iluminando o nosso caminho, nos ajudando a buscar a nossa renovação moral, o nosso progresso espiritual. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus.